Eu vim falar um pouco hoje, né, sobre assistência de enfermagem a pessoas com leucemia. Como a Zaira falou e eu também expliquei, sou enfermeira assistencial aqui no setor de quimioterapia centralizada aqui no Hemorri. Então, a gente precisa, antes de começar a falar dessa assistência de enfermagem, né, definir um pouco as leucemias. As leucemias, elas são neoplasias malignas que atingem as células produzidas na medula óssea, que vão dar origem ao sangue. E ela tem como principal característica uma proliferação anormal dessas células sanguíneas. E o tipo de leucemia, ele vai ser definido após a identificação do tipo celular, se ela teve origem da linhagem linfóide ou da linhagem mieloide. Existem diversos tipos de leucemia, né? E cada um tem características, prognósticos e tratamentos distintos. Eu trouxe essa imagem aqui para lembrar um pouco a gente sobre a questão da medula óssea, né? Da célula precursora, lá da célula tronco precursora, e que ela dá origem a duas linhagens, as progenitoras mieloides e as progenitoras linfóides. Essas progenitoras mieloides, elas vão dar origem à parte vermelha, aos glóbulos vermelhos do sangue. E as progenitoras linfóides, elas vão dar origem às células da linhagem que a gente chama dos glóbulos brancos. As leucemias, em relação à etiologia, a gente não é totalmente esclarecido. Porém, tem algumas hipóteses e acredita-se, né, em alterações citogenéticas, além de um ou mais determinantes ambientais, que atuem nesse indivíduo que é suscetível a essa doença. A gente tem como exemplo fatores suspeitos para desencadear essa doença, né? Que são a exposição à radiação, as heranças genéticas, após a contaminação por alguns vírus, que no caso eu tenho como exemplo o vírus de hepatite, pacientes que já passaram por tratamentos quimioterápicos anteriores. Por quê? A quimioterapia, esses medicamentos, eles atuam em células de grande replicação. E as células da medula, elas são essas células de grande replicação. Por isso que o paciente que tenha tido algum tumor anterior, ele pode ter essa probabilidade de desenvolver depois a leucemia. E a baixa da imunidade, né? Visto que lá, que é a linhagem linfóide, se ele tiver alguma alteração nessa parte. Em relação à epidemiologia da doença, ela é uma doença grave e que nós vamos ver que tem um alto índice, infelizmente, de morte. O INCA, em 2020, fez a estimativa de 10.810 novos casos, sendo a sua maioria em homens. E em 2019, evidenciou-se 7.370 mortes, em sua maioria também em homens, né? E a gente falou em relação às linhagens de células, né? Que a gente classifica as leucemias em linfóides e mieloides. Mas nós também temos que classificar as leucemias em leucemia aguda e leucemia crônica. As leucemias agudas, elas são caracterizadas pelo crescimento rápido de células imaturas do sangue, os chamados blastos. O tratamento ele deve ser imediato, devido à rápida progressão com acúmulo de células malignas que invadem a circulação, saem da medula, né, invadem a circulação e, consequentemente, afetam a função dos órgãos. Então, é uma leucemia que é grave, a gente precisa tratar o mais rápido possível. As leucemias crônicas, elas são caracterizadas pelo acúmulo de células maduras, porém essas células vão ser anormais, elas não vão exercer as suas funções específicas, né? E a progressão pode demorar de meses a anos dessas doenças. Então, aqui eu separei mais ou menos para a gente poder entender um pouco. E, principalmente, trazer as siglas, porque na nossa prática a gente acaba vendo, chega um paciente, a gente LLA, LMC. Então, o que são isso? A leucemia linfóide crônica, que é LLC, afeta as células linfóides e se desenvolve de forma lenta. E a maioria das pessoas diagnosticadas com esse tipo de doença tem mais de 55 anos.
raramente afeta crianças. Agora, a leucemia mieloide crônica, que é a LMC, afeta as células mieloides e se desenvolvem vagarosamente a princípio. Acomete principalmente adultos. A leucemia linfóide aguda, que é a LLA, ela afeta as células linfóides e agrava-se de maneira rápida. É o tipo mais comum em crianças pequenas, mas também pode ocorrer em adultos. A leucemia mieloide aguda, a LMA, afeta as células mieloides e avança rapidamente. Ocorre tanto em adultos como em crianças, mas a incidência dessa leucemia ela vai aumentar de acordo com a idade. Então, quanto mais a idade vai passando, a chance maior de ter esse tipo de leucemia. Eu trouxe alguns sinais e sintomas que eu acho que na enfermagem a gente tem que sempre estar, na nossa prática, né? A gente sempre tem que estar atento a todos esses achados, né? Esses sinais e sintomas são decorrentes do acúmulo dessas células defeituosas na medula, prejudicando ou impedindo a produção e função das células sanguíneas normais. A diminuição dos glóbulos vermelhos, ela vai ocasionar anemia, e os sintomas podem ser fadiga, falta de ar, palpitação, dor de cabeça, entre outros, e a redução dos glóbulos brancos provoca a baixa da imunidade, deixando o organismo mais sujeito a infecções, muitas vezes graves ou recorrentes. A plaquetopenia, até como já foi dito pela Elvira aí anteriormente, muito bem dito, né? Ela vai ocasionar sangramentos. Só que nem sempre esses sangramentos eles são vistos de forma clara, que a gente chama de um sangramento ativo. Por vezes a gente vê que o paciente está sangrando porque a gente começa a ver as petecas, a gente começa a ver dentro da boca do paciente alguns pequenos hematomas, ou a gente vai puncionar, né, e precisa lá garrotear o braço do paciente vai ficando todo pintadinho, então já é um sinal de alerta para saber que esse paciente ele tem um risco grave de um sangramento ativo. O paciente também, ele pode apresentar gânglios linfáticos inchados, mas normalmente é sem dor, principalmente na região do pescoço e das axilas. Eles também podem apresentar febre ou sudoreses noturnos, perda de peso sem motivo aparente, desconforto abdominal, porque é provocado pelo inchaço do baço e do fígado. Nossos pacientes, se a gente vai fazer o exame físico, quando a gente chega na parte do abdômen, quando eles estão na fase aguda da doença, muito evidenciado esse aumento do baço e do fígado, né? Eles podem ter dores nos ossos, nas articulações. E caso a doença, infelizmente, já tenha atingido o sistema nervoso central, o paciente pode ter dor de cabeça, náuseas, vômitos, diplopia e desorientação. E aí, para a gente chegar ao diagnóstico, né, propriamente dito da leucemia. Os diagnósticos laboratoriais, eles só são solicitados após a identificação de alguns sinais e sintomas, ou pelo paciente, ou se o paciente procura um serviço de saúde por algum motivo especial. E aí, o que acontece? Na suspeita, esse paciente faz um hemograma, que é o principal exame para confirmação da suspeita de leucemia. Em caso positivo para leucemia, o hemograma estará alterado, mostrando na maioria das vezes um aumento do número dos leucócitos. É muito raro e na minoria das vezes o número desses leucócitos vão estar diminuídos. E eles podem estar associados ou não à diminuição das hemácias e plaquetas. Outras análises laboratoriais também devem ser realizadas, como os exames de bioquímica e de coagulação, e também poderão ou não estar alterados. Somente a confirmação diagnóstica, ela somente é feita a partir do exame da própria medula óssea, que se chama mielograma. Nesse exame, o médico vai retirar uma pequena quantidade de sangue proveniente do material esponjoso de dentro do osso. Esse exame é feito sob anestesia local, com o material colhido, é feito um esfregaço em lâminas de vidro coradas e avaliadas pelo hematologista no microscópio. Normalmente, os locais escolhidos, os ossos escolhidos, são os ossos ilíacos posterior, né, comumente chamado de bacia, ou o osso do externo. Lembrando também que, principalmente no nosso serviço, a gente tem crianças que fazem esse procedimento. Então,
Em crianças, esse procedimento também pode ter uma sedação. Essas crianças fazem por meio de sedação até para conseguir manter o posicionamento correto e não se mexer e não ser tão incômodo e traumático para a criança durante o procedimento, né? Por vezes, é necessário a realização da biópsia de medula óssea, isso quem vai solicitar o hematologista. A biópsia consiste, né, um pequeno pedaço do osso é enviado para análise de um patologista. E o tratamento das leucemias? São tratamentos que têm como objetivo, né, exterminar as células malignas. Em sua maioria, o uso são de protocolos de poliquimioterapias. O que seriam poliquimioterapias? São vários remédios quimioterápicos associados em tempos e prazos específicos, que são criados, né, são padronizados, e aí, dependendo do tipo celular e da linha que o médico vai escolher, esse protocolo é determinado. Em alguns casos, os pacientes, né, são elegíveis para transplantes de medula óssea, e no caso das leucemias, raramente são encaminhados para radioterapia. E também, a gente falar em tratamento de leucemia, sem falar, ressaltar a importância que são os tratamentos de suporte junto, porque esses pacientes, além dos tratamentos quimioterápicos, eles também vêm com a necessidade, muitas vezes, de transfusões sanguíneas e antibiótico terapias, que são causadas, né, essas alterações no sangue e essas propensões a infecções já são causadas pela própria doença. E depois da exposição ao quimioterápico, isso também esse risco é aumentado. E falando um pouco da assistência de enfermagem, né, no tratamento da leucemia. O enfermeiro ele vai estar inserido em todas as etapas desse processo, desde o diagnóstico, o tratamento especificamente das leucemias, né, no caso principalmente da quimioterapia, como membro da equipe multidisciplinar e que vai assistir o paciente e a família em todas as suas necessidades. E aí eu destaquei algumas coisas que, assim, é muita coisa, então eu fiz mais ou menos um compilado do que seria a nossa assistência à enfermagem, qual seria o nosso foco no nosso dia a dia ou numa enfermaria com um paciente, né? Prestar aquele apoio emocional ao paciente e o familiar, realizar o controle da dor, que como foi dito também anteriormente, o paciente com leucemia, ele também apresenta dor, tá? A gente tem que estimular essa ingesta alimentar e hídrica, visto que o paciente, 99% das vezes, ele está com dificuldade, né, para poder se alimentar devido às náuseas, ou então ele pode estar com alguma dificuldade de deglutição por conta de uma lesão proveniente de mucosite. A gente tem que prevenir a desidratação e lesões renais, mantendo hidratação venosa conforme prescrição. O paciente que ele faz quimioterapia, em sua grande maioria, ele está com uma hidratação muito alta, uma hidratação vigorosa. A gente precisa manter essa função renal, porque muitas medicações elas lesam a função renal do paciente. Então, a gente precisa manter esse rim sempre funcionando. Muitos pacientes, que assim, correto seriam que todos os pacientes que estão fazendo quimioterapia internados fizessem um balanço hídrico rigoroso, né, para a gente poder avaliar isso. Observar e controlar os sangramentos, promover o conforto, né? A higiene oral é muito importante, a gente orientar o paciente a fazer higiene oral regular para evitar infecções, para ele use escovas de cerdas macias, para que não faça lesão. Esse paciente pode estar plaquetopênico, como foi falado anteriormente, e começar com sangramento gengival, né? A higiene corporal, hidratação da pele, para a gente evitar que tenha qualquer lesão. Controlar os sinais e sintomas provenientes do tratamento, e nesse o principal, o destaque maior, né, são as náuseas e vômitos, porque e a alopécia também, eu digo por isso, por que são essas principais reações? Porque, como eu falei anteriormente, as quimioterapias elas vão ter ação nas células, elas vão matar, né, exterminar as células de grande replicação. E as células de grande replicação são o quê? As células do tubo gastrointestinal, são as células do couro cabeludo,
e isso tudo vai fazer, e as células da medula. Isso tudo, então, vai gerar, são os sinais e sintomas provenientes do tratamento. Nós devemos também ter cuidados com os acessos venosos periféricos e centrais. Como também já foi falado anteriormente, a questão da sepse, o paciente já é um paciente imunodeprimido por conta da patologia e faz um tratamento quimioterápico. Um acesso venoso periférico pode gerar um problema muito grande para o paciente e fazer ele ficar internado por mais tempo, fora do previsto, para tratar uma infecção que veio proveniente de um acesso. Os centrais, então, a gente sabe que a gente tem que ter muito mais cuidados, porque podem evoluir, são veias centrais, e os pacientes podem fazer a sepse, né, e o choque séptico, conforme foi falado pelo Fabrício. A gente controle de infecção, né, os artifícios que são utilizados, e a gente chama que o paciente está invadido, né? Então, esse paciente ele é suscetível à infecção, e ele está totalmente invadido, ele tem um catéter central, ele precisa de uma sonda vesical, ele precisa de algum outro dispositivo que vai invadir o paciente, então esse paciente tem que ser muito bem monitorado para que não desenvolva nenhuma infecção. Avaliar o risco de queda. Como a gente falou, o paciente ele vai estar com muitas vezes as contagens todas das taxas sanguíneas muito baixas. Isso pode dar fadiga, ele pode ficar cansado, ele acha que está bem, que muitas vezes os nossos pacientes são lúcidos orientados, com todas as suas habilidades motoras preservadas, mas aí ele senta na cama e não consegue andar. Então, esse paciente ele tem que ser avaliado, o risco de queda diário, e esse paciente tem que ter as orientações cabíveis, que se pode, se não pode levantar, avaliar o banho desse paciente diariamente, né? Avaliar o risco também de lesão por pressão e avaliar os exames laboratoriais. Como a Elvira falou, é muito importante o enfermeiro ter conhecimento e saber avaliar esse exame. E aí, como o principal tratamento da leucemia é a quimioterapia, então eu trouxe um pouco, né, para tentar ilustrar aqui para vocês como é a assistência de enfermagem na administração de quimioterápicos. Nós precisamos, é indicado que seja feito por enfermeiros especializados, né, e enfermeiros com experiência, porque a gente precisa conhecer os protocolos quimioterápicos, o tempo e a ordem de infusão das drogas. A gente tem que saber a necessidade se precisa de terapia de suporte. A maioria dos quimioterápicos tem a pré-QT. Se a medicação ela é citotóxica, ela precisa de uma outra medicação que a gente chama de adjuvante, de citoprotetora. As hidratações, conforme eu falei, tudo isso, e a gente tem alguns medicamentos que a gente chama de adjuvantes, que vão diminuir os efeitos colaterais dessa quimioterapia, tá? Precisa-se ter conhecimento da estabilidade e armazenamento após a diluição, porque se você recebeu da farmácia, você tem que saber se aquilo pode ser armazenado, até quanto tempo você pode administrar no paciente, se precisa estar armazenado em refrigeração ou se ele pode estar em ambiente, né? E a classificação dos quimioterápicos quanto ao potencial danos locais, se ela é vesicante ou irritante. Eu estou dizendo pela minha prática da internação. Às vezes a gente chega, o paciente já está com acesso, a gente sabe que o paciente tem muita dificuldade de acesso, mas eu preciso fazer uma droga vesicante. Eu olho aquele acesso, e o acesso não tem condições de ser feito uma droga vesicante, porque o acesso tem que estar seguro para o enfermeiro. Tanto as irritantes quanto as vesicantes, mas as vesicantes piores porque elas têm maior potencial de causar necrose ao tecido, se caso extravasar, né? Então, eu tenho que avaliar essa rede venosa do paciente, avaliar o acesso atual, se for necessário, buscar funcionar um novo acesso periférico e, se não for necessário, se o paciente tiver uma rede venosa muito debilitada e se não houver possibilidade, chamar o médico para avaliar a necessidade de catéter, né? A gente precisa garantir a segurança do paciente, conhecer as regras dos 9 certos, as prescrições de quimioterapia, a gente tem que conferir, tem que ter conhecimento para quando você receber, você conferir. A gente também faz a consulta de enfermagem. O que seria essa consulta de enfermagem? São orientações específicas para o que a gente faz
para o paciente. Muitas vezes, a gente acaba falando sobre a durabilidade do tratamento, quais são as drogas que serão feitas, a importância de trocar o acesso, porque às vezes o paciente fala, eu não preciso trocar esse acesso está pingando soro. Não, você precisa, por isso, por isso, por isso. A gente precisa orientar. A gente orienta, num geral, o paciente sobre questões de alimentação, de cuidado com as excretas. A gente orienta o paciente sobre os cuidados no leito, com as visitas, quando sair do hospital, a questão da febre, se tiver temperatura acima de 37,8, não é para ficar em casa, é para voltar para o hospital, porque você provavelmente vai precisar fazer um antibiótico. E isso é grave, isso é uma emergência. E o paciente precisa saber disso. E a gente precisa fazer a verificação se esse paciente está ciente de que isso é grave, né? Porque e a gente pode trazer a família junto para a gente, né? Porque a gente traz essa corresponsabilidade do tratamento. E, em alguns casos, na consulta de enfermagem, a gente pode encaminhar o paciente para outros serviços. Serviço de nutrição, serviço de odontologia, os serviços de assistente social, todos os serviços que são necessários. É importante também o enfermeiro ser especializado, né, para ele saber prevenir e atuar frente às intercorrências durante e após a infusão. Ele vai supervisionar os acessos venosos, porque às vezes você testou antes, o acesso estava ótimo. Quando você, durante a infusão, perdeu. E qual a droga que estava correndo, qual a conduta a ser dita. E então a gente precisa sempre estar observando esses acessos. Reações alérgicas, que infelizmente pode acontecer, e a gente tem que saber lidar com isso, né? Mediante prescrições médicas, isso aí é uma emergência, a gente chama o médico e ele vai traçar a conduta. Extravasamentos, conforme eu falei, é o medicamento sair da rede venosa, né, ir para o tecido adjacente, e derramamentos ambientais, que é quando ou uma bolsa rompe ou um acesso desconecta e vai quimioterápico para o chão. A atuação desse derramamento, primeiro, é do enfermeiro. Depois, a gente chama o serviço de limpeza e eles vêm com todos os... a gente chama de kits de derramamento, né? E a biossegurança do profissional, de todos que estão envolvidos nesse tratamento, que a gente precisa ter cuidados também, né? Utilizar capotes impermeáveis, de mangas compridas, a gente sempre está com aquela máscara PFF2 para poder instalar e desinstalar os quimioterápicos. E aí entrou um desafio para a gente que trabalha na área de oncologia e hematologia, que foi a pandemia pelo Covid-19. Trouxe algumas coisas, algumas pontuações da minha prática, né? Com o início da pandemia, iniciou-se a orientação de isolamento social. A gente só sai de casa se houver necessidade, consultas somente o que for emergência, e assim. E, consequentemente, foi observada uma queda no número de consultas e exames de rotina. As pessoas diminuíram isso. Os hospitais gerais apresentando superlotação. Eles não estão dando conta de absorver pacientes que têm outras necessidades além do Covid-19. Muitos não estão dando conta nem do Covid. E, no primeiro momento, os serviços especializados evidenciaram uma queda no número de novos casos de doenças oncohematológicas. Não que esse paciente não existisse, ele não estava chegando nos serviços especializados. Porém, após a instalação da pandemia por um longo período os serviços começaram a encontrar formas de se adaptar para atender as demandas, além do Covid. Esses pacientes voltaram a ser encaminhados a serviços especializados, porém, infelizmente, em alguns casos, com uma doença mais avançada. Então, Covid-19, tratamento da leucemia. Trata ou não trata esse paciente? A gente sabe que os pacientes oncohematológicos eles possuem uma deficiência na imunidade, devido a alterações nas suas células de defesa, causada pela patologia propriamente disso, além da causa do tratamento quimioterápico. Porém, a gente também tem que lembrar lá do início que as leucemias agudas ela tem uma maior gravidade e necessita de um tratamento imediato, então o paciente tem um risco de morte. Os tratamentos eles são avaliados caso a caso pela equipe médica. No caso do paciente positivado por Covid-19, que ele está no tempo de fazer o tratamento quimioterápico, ele está no meio de um protocolo,
é levado em consideração o custo-benefício do tratamento ou do não tratamento naquele momento. Os pacientes que são internados de forma eletiva, né, para internação ou para quimioterapia, eles são testados para COVID-19, é feito o PCR, e em outros casos, se eles chegarem no serviço apresentando algum sinal e sintoma. As orientações de enfermagem para o paciente oncohematológico, né, no COVID-19, não vai nada além das orientações que já eram feitas para os pacientes que já têm essas doenças e estão em tratamento, que é manter o isolamento social, usar máscara, lavar as mãos com água e sabão frequentemente, o uso de álcool em gel quando não houver possibilidade de lavar. Em caso de febre ou primeiros sinais de infecção, procurar atendimento médico. Já era uma orientação nossa. Manter essas consultas e exames regulares. E aí, como a Elvira também falou, eu trouxe uma observação. A vacina, ela não é contraindicada, porém, é necessário verificar em qual fase do tratamento ela será aplicada. A decisão é tomada pela equipe médica, e alguns médicos eles optam. 14 dias após o seu tratamento, após a sua última quimioterapia, você vai fazer a vacina. E aí precisa de um relatório, de uma orientação médica e a pessoa levar diretamente ao posto de saúde. Lembrar que em fevereiro a gente tem o mês da conscientização da leucemia, assim como tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul, tem a conscientização, tem o Fevereiro Laranja, tá? Eu quero agradecer, desculpa se eu falei muito rápido ou devagar demais, mas espero ter contribuído.